Olá, iniciar mais uma aula, tá? Que é uma explanação, então tira dúvidas. Sou professora de Geografia, Lidiana Santos Gonçalves. Bom, essa aula, tá, vai ser sobre o assunto migrações, tá? Então, vai ser começar, término desse assunto. Vou tratar sobre as fronteiras se fecham, o problema da imigração ilegal, e as fronteiras se abrem, a fuga de cérebros. Esse assunto no livro de didática é a página 185 e a página 187. Então, vou tratar da problemática da imigração ilegal no mundo e a, a fuga de cérebros, que é a imigração legal. Bom, no assunto As Fronteiras se Fecham, o problema da imigração ilegal, tá? Nós vamos tratar da imigração ilegal, a imigração clandestina, os migrantes clandestinos ou ilegais ou e os intermediários. A partir da década de 1990, questões referentes à migração clandestina tornaram-se alvo de discussões, principalmente nos países receptores, com focos em dois elementos. Quais foram os focos das discussões? Migrantes clandestinos, ilegais, e os intermediários, que são os coiotes. Tá? Já é, é, os intermediários ou coiotes são aqueles atravessadores ilegais, tá? Que ajudam na entrada clandestina desses imigrantes ilegais. Então, um dos exemplos dos países que mais tem conflitos, tá? Mais se destaca dessa migração ilegal clandestina são os Estados Unidos. Então, há muito tempo, tá? Os Estados Unidos ele vem recebendo os migrantes ilegais, tá? Com a ajuda desses intermediários. Então, foi a partir da década de 1990 que começou essa discussão. E alguns países começaram a limitar essa entrada de imigrantes clandestinos ou ilegais em seus países. Já os ilegais nos Estados Unidos, citei o exemplo dos Estados Unidos. Durante boa parte do século XIX e início do século XX, os Estados Unidos destacaram-se como o país que recebeu o maior contingente de imigrantes do mundo. Então, os Estados Unidos, tá? Ele sempre recebeu imigrantes. Então, quais foram os primeiros imigrantes? Os imigrantes europeus. Eles eram bem-vindos, tá? Então, aqui foi uma migração legal. Então, teve a política, tá? Que foi chamado de caldeirão de raças. Teve como resultado multiculturalismo. Que esse multiculturalismo são as misturas de povos, de raças. Já na década de 1920, houve uma política seletiva. Então, a entrada desses migrantes dos Estados Unidos ficou mais restrita. Houve uma seleção. Não teve um incentivo para a entrada dos imigrantes. Já na década de 1950 e 1960, teve a imigração dos latinos americanos. Tá? Então, quais foram os primeiros imigrantes na década do século XIX e no século XX? Os imigrantes europeus, tá? Logo após, aqui em 1960, houve imigração, tá? Os imigrantes latino-americanos. Então, os Estados Unidos é um país que agora, tá? Agora no século XXI, está com uma política mais restritiva da entrada de imigrantes em seu país. E de onde são os imigrantes que entram nos Estados Unidos? A maioria dos imigrantes que chegam nos Estados Unidos vem da América Latina ou da Ásia, uma grande mudança em relação ao século atrás, que era principalmente de imigrantes europeus, quando a maioria chegava da Europa. Tá?
Então, os Estados Unidos, ele é marcado, tá, pela imigração, tá, tanto pela imigração, tanto legal quanto as clandestinas. Tá? A população nascida no exterior por local de origem. Então, aqui tem algumas porcentagens de alguns imigrantes, tá, de origem de outros países. Tem aqui a Ásia, que é 30,4%. Temos o México, 27,3%, a América Central, 5,4%, temos a Europa, 10,1%, outros países da América Latina, 16,7%, e outros países, 2,1%. Então, os Estados Unidos, tá, sempre recebeu imigrantes. Tá? Aqui estão os exemplos de países, de pessoas que migram para os Estados Unidos, só que antigamente era mais os imigrantes europeus. Agora saem de todos os continentes e tentam a entrada nos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos ter uma política bem rigorosa acerca dos imigrantes, principalmente clandestinos. Já as fronteiras se abrem, a fuga de cérebros, tá? Já vai tratar da imigração, da migração legal. Tá? Que é essa fuga de cérebros? Que tipos de imigrantes são esses? São os profissionais capacitados, geralmente saem de países em desenvolvimento e são incentivados a ir para os países desenvolvidos trabalhar principalmente na área de tecnologia, no desenvolvimento das ciências. Por isso que nós chamamos de a fuga de cérebros. Nas últimas décadas, um novo tipo de movimento populacional tem se destacado, a migração de mão de obra qualificada, conhecida como migração de cérebros. Então, de onde eles vêm? Quem são esses imigrantes? Vêm da Índia. Anualmente, dos 50 mil especialistas, cerca de 15 mil se dirigem para o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, eles vão trabalhar naquelas empresas, tá, de tecnologias, situado na Califórnia, nos Estados Unidos, de onde são esses profissionais da Índia. Da Europa Ocidental também vive uma situação dos Estados Unidos. Quando eu falo que a Europa Ocidental vive a situação dos Estados Unidos, quero falar que também elas são receptoras, tá, desses profissionais capacitados. Então, desde o início do século XXI, os países dessa região passaram a receber trabalhadores especialistas dos países da Comunidade dos Estados Independentes. São a Rússia e a Ucrânia, dos países da Europa Central e Oriental, de países da África, além da Índia, da China e da América Latina. Não esquecendo que esses imigrantes, esses profissionais, eles são legais. Qual é o problema da fuga de cérebros, tá? Dos profissionais capacitados quando deixam seus países? Um dos problemas é que eles deixam de contribuir para o desenvolvimento dos seus países. Tá? Então, eles acabam indo trabalhar em países desenvolvidos, tá? E lá eles desenvolvem ciências, projetos, tá? E acabam esses projetos sendo reconhecidos por esses países no qual eles estão trabalhando, no qual eles deram entrada. Tá? Então, eles deixam de contribuir para os seus países de origem. Então, é uma perda para os países, principalmente em desenvolvimento, tá? A fuga de cérebros. Exemplos de trabalhadores especializados, tá? São os enfermeiros, tá? Dentistas, especializados no setor de saúde, tá? Então, principalmente, tá? A Europa Ocidental, ela vai receber especialistas no setor de saúde, que são os dentistas, enfermeiros, tá? Por quê? Porque esses profissionais, eles trabalham, tá, com os idosos. Nós sabemos que na Europa Ocidental, uma grande parte da população já é idosa. Então, elas precisam de mão de obra especializada, tá? Desde dos médicos, dentistas, até cuidador, enfermeiros, para trabalhar com essa população.
Aqui são as referências. Utilizei o Baldrá e André, que é o livro que nós utilizamos em sala de aula. Tá? Muito obrigada. Até a próxima.